Estamos ao vivo com Cristo Felipe Godoy aqui na 87,9, Estação Diversidade, chegando nesse dia 2 de setembro, às 14 horas e 5 minutos. Nós estamos mais um programa muito importante aí, muito especial. Hoje nós estamos recebendo o prefeito da cidade de Nova Vitória, Bachir Abbas, para conversar com a gente aqui sobre os projetos relacionados às pessoas com deficiência, falar sobre a gestão, um pouco da sua trajetória na política e muitos assuntos importantes aí que estão em pauta também quando o assunto são as pessoas com deficiência. Muito obrigado pela sua presença, Bachir, e por disponibilizar um tempo para conversar aqui com a gente. Muito boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade, Cristian, ao Edinho também, que hoje não está aqui, né? Mas ontem me fez uma visita no gabinete. Quero parabenizar vocês, ao Nilson Godoy também, que é nosso secretário de Inclusão e Acessibilidade aí. Quero parabenizar vocês por esse programa importante, levantando essas questões aí, né, das pessoas com necessidades especiais, da acessibilidade, e é importante a gente sempre estar levantando, sempre falo. O governante tem que ser cobrado, é importante ser cobrado para que aconteçam ações. E você com o Edinho, tem feito esse trabalho, estão de parabéns, e a gente está aí para bater um papo, hoje um dia chuvoso, aqui não é Gêmeas do Iguaçu. Essa semana eu fui numa escola e um aluno me falou, como que elas podem ser gêmeas se uma tem uma idade e a outra tem outra? Então são as cidades irmãs, então, que a gente fala. Mas é uma satisfação estar aqui nesse sábado, conversando, falando um pouco da nossa trajetória, falando um pouco dos nossos projetos, falando um pouco da nossa administração. Ok, muito obrigado mais uma vez. Também agradecer ao Edinho, que não pôde estar presente também, mas com certeza foi por causa do tempo, essa chuvoso, frio, mas com certeza ele vai estar assistindo a gente, curtindo aí junto a essa entrevista. Boa tarde também para o nosso secretário, diretor aqui da rádio nas horas vagas, secretário da Acessibilidade, meu pai, ministro de Governo. Boa tarde. Boa tarde, Cristian, boa tarde, prefeito, boa tarde ao Edinho, que está nos acompanhando de casa. Edinho, se quiser fazer alguma pergunta, envie aqui para nós, que a gente vai transmitir para o prefeito. Boa tarde aos ouvintes do programa da Rádio FM Porto União 87.9, programa Estação Diversidade, aqui apresentado pelo Cristian e pelo Edinho, e hoje com a presença do prefeito para a gente bater um papo aí sobre as ações relacionadas às pessoas com deficiência, acessibilidade e a gestão do prefeito nesse mandato. Vamos começar então o nosso bate-papo, prefeito, falar um pouco sobre o momento atual, hoje na cidade de Nova Vitória, o que nós temos aí, de obras, o que elas apresentam na questão de infraestrutura e acessibilidade para o nosso município. O que a gente tem? Então, nós tivemos, nós tivemos a coragem de estar criando essa secretaria. É importante porque não que antes não era tratado de forma importante a questão da acessibilidade, a questão das pessoas com necessidades especiais, mas ela estava muitas vezes na Secretaria de Saúde, muitas vezes na Secretaria de Assistência Social. Os secretários se empenhavam bastante, mas não tinham um olhar focado principalmente para essa questão. Com a criação dessa secretaria, a gente convocou, na verdade, o Nilson Godoy para vir tocar essa secretaria, porque a gente sabe do comprometimento. O Edinho sabe se hoje nós somos uma referência no esporte paralímpico, foi porque lá atrás alguém acreditou que era possível fazer essa transformação e transformar principalmente as pessoas que hoje estão nesse projeto. Então a gente criou essa secretaria e a importância principalmente é que hoje todas as obras a nível de União da Vitória, todas as obras a secretaria cobra esse olhar da acessibilidade, olhar dessa questão, os CMEs, as obras do Morro do Cristo. Temos um grande exemplo, o Morro do Cristo agora está sendo totalmente revitalizado, e uma questão levantada principalmente pela secretaria foi a questão da acessibilidade para as pessoas que tinham problemas muitas vezes de locomoção, e nós já estamos, junto com o deputado Lucembaca, conseguindo um funicular, que é um vagão que vai levar as pessoas lá em cima. Então todas as obras hoje têm esse olhar, é um caminho muito longo que a gente tem que percorrer, a gente sabe das dificuldades, tem muitas coisas para ser feitas, mas a gente tem avançado bastante com a criação da secretaria. A gente vê principalmente as instituições, né, Godoy? A gente vê as instituições hoje, como elas têm um tratamento diferenciado, elas têm a quem socorrer. Que nem eu falei antes, não que não tinham a quem socorrer, mas hoje elas já sabem o encaminhamento que é feito,
A Secretaria tem evoluído bastante. Nós, essa próxima semana, estaremos assinando a relicitação, que tinha a licitação da sede do Paralímpico, que também é um projeto muito bacana, começou lá com o ex-prefeito Santin. A empresa que estava tocando parou com a obra e agora nós relicitamos e vamos terminar essa obra, que também vai fazer uma grande diferença para essa questão. Então a gente tem trabalhado bastante, estamos trabalhando também, depois a gente vai falar da questão das nossas calçadas. Vamos lançar um projeto junto com o CDL, com a Associação Comercial, para melhorar a acessibilidade, cobrar os proprietários que principalmente em todas as regiões, mas vamos começar com o CDL na região central, que é onde as pessoas mais se locomovem, né? Então são diversos projetos que estão acontecendo, projeto da ecoterapia também que foi implantado, e é importante a criação da secretaria, e isso daí já tem se mostrado, que diferente do prefeito, a gente viu o projeto Paralímpico, que foi criado lá, graças à coragem do Edinho, graças à coragem do Godoy, e não tem prefeito que vai parar com esse projeto, porque o projeto se tornou um projeto de governo, indiferente do governo que esteja, vai continuar esse trabalho. E esses projetos que vão ser desenvolvidos pela Secretaria também são pensando nesse objetivo, diferente do governante que esteja à frente. Cada governante tem uma vertente, tem governantes que focam mais em algumas áreas, outros em menos, mas a questão das pessoas com necessidade, a questão da acessibilidade, vai ter que ser olhada com muito carinho com a criação dessa secretaria e com as ações que estão sendo tomadas. Parabéns pela iniciativa, prefeito. Eu acho muito importante destacar isso. E se realmente tem esse olhar dentro da nossa cidade de se preocupar realmente com a questão da acessibilidade, era uma questão que há muitos anos atrás não era tão focado, né, não era tão centralizado, mas quando a criação da secretaria é justamente para isso, eu vejo, igual o prefeito falou, para centralizar tudo. Então todo mundo ajuda e está junto no mesmo objetivo. E as coisas vão começar a acontecer e a nossa cidade também começa a se tornar mais acessível. Mas eu gostaria também de ouvir um pouco da palavra do Godoy sobre a própria secretaria, né? Então, a gente, tudo que se inicia ele tem uma dificuldade, né? A secretaria começar do zero, quando você tem algumas referências se fôssemos fazer um braço de uma secretaria de ação social, você tem a referência da ação social. Vai fazer do esporte, você tem a referência do esporte. Mas a Secretaria de Acessibilidade, ela vem trabalhar com ramificações. Nós temos as nossas ações terceirizadas junto com as demais secretarias. Graças a Deus a gente está tendo um empenho dos secretários das outras pastas em entenderem que a Secretaria de Acessibilidade, ela não tem o braçal, não tem os serviços externos, né, que as outras secretarias têm. Mas sempre que a gente conversa com o secretário, com o próprio prefeito, o chefe de gabinete, Aref, a gente direciona as demandas e acaba que ela tem uma eficiência e uma ação assertiva. Como mesmo o prefeito colocou, não que antes não fosse assertivo, mas a cada pasta tem as suas prioridades, a sua temática que ela atende, né? A Secretaria de Obras é mais ligada a obras, a saúde é mais ligada à saúde. E a nossa secretaria, ela abrange quase que todos os temas numa só. E a gente trabalha em ações assertivas. Às vezes uma questão de uma viagem, de um transporte de um deficiente físico, que a gente vê que não poderia estar no ônibus, né? A gente consegue um carro utilitário para que esse deficiente tenha um atendimento específico mais ágil, mais rápido e possa retornar para sua casa, coisa que antes nós não tínhamos. Não que não fosse assistido, mas não era assistido da forma até que a própria lei, às vezes, né? A Lei Brasileira de Inclusão dá esses dispositivos de atendimento específico para as pessoas com deficiência. Então, a gente sempre coloca, né, a gente toma esse cuidado de dizer que a Secretaria de Acessibilidade ela não está se sobrepondo das demais secretarias. Ela é uma secretaria de inclusão das pessoas com deficiência, mas não é uma secretaria de exclusão da responsabilidade de cada pasta dentro daquilo que compete a eles, que possa tornar a nossa cidade mais acessível. Né? Então, isso aqui a gente está conseguindo. Lógico que no começo criou uma estranheza, porque às vezes a Secretaria de Acessibilidade está querendo fazer tal ação, mas essa ação é da ação social. Sim, é da ação social, mas se nós deixássemos na pasta de ação social, o deficiente iria ter um tempo mais demorado para ser atendido. E hoje, graças a Deus, com a Cléo, com o Diego, com o Matheus, o Neto, enfim, todas as secretarias, Secretaria de Cultura, né, até a gente não cita muito nós, porque senão a gente acaba esquecendo, mas é um conjunto. Nós somos um órgão da administração municipal e o ideal é trabalhar em conjunto
para que a nossa cidade se torne cada dia mais acessível. É verdade, Godoy. Até a gente pode pontuar, as pessoas falam até para ser feita a cobrança. Hoje as pessoas sabem nessa questão onde elas podem ser feita a cobrança. Ninguém joga para... Né? Antes acontecia muito, não é na assistência social, é na saúde, não é... Não, hoje todas as demandas são centralizadas. E o Godoy até pode falar, são muitos atendimentos que são feitos, né? Ele tem... A Secretaria é extremamente organizada, tem atendimento por atendimento que acontece e tem feito a diferença na vida de muita gente. Isso daí que é importante. Eu sempre falo, mais do que qualquer obra física que o governante tenha que fazer, e tem que fazer, é o cuidado com as pessoas. E isso a gente tem focado no nosso governo, o cuidado com as pessoas, poder melhorar, ser um governo de oportunidades. E é isso que a gente tem feito. Como bem o prefeito colocou, a gente está lá, nós iniciamos dia 16 de janeiro com o efetivo todo da Secretaria. Nós temos coordenador, temos o motorista, temos a diretora, temos a supervisora e eu que respondo pela pasta. O Anderson, o Joacir, a Angelita e a professora Ana. Essa é a equipe da Secretaria de Civilidade. E Godoy, não te cortando, no começo se criou muita polêmica. Todos os funcionários da Secretaria são todos funcionários de carreira que estão lá hoje. Então é importante colocar isso aí. Se criou muita polêmica, muitas pessoas não têm esse olhar humanizado, né? Criaram polêmica, fizeram política com coisa que não se pode fazer política. E hoje praticamente 100% da nossa Secretaria são com funcionários concursados. Isso, a gente trabalhou essa situação com o prefeito, até agradecer ao prefeito por entender que a gente buscou uma secretaria com conhecimento de causa, as pessoas que lá estão, o Joacir, que faz a parte de coordenação até de atendimentos externos com os veículos, junto com o Anderson, é de carreira, o Anderson é de carreira, o Joacir já vinha do Paralímpico, do projeto Paralímpico, na administração do Pedro Ivo, na administração do Santim, daí na administração do prefeito Bachir. Então isso mostra que já tem uma longa experiência em trabalhar com as pessoas com deficiência, que é o que nós precisávamos, dar continuidade no trabalho do Paralímpico, daí com ênfase maior em outras situações, não só o paradesporto. A professora Angelita é formada em educação física, tem uma filha com paralisia cerebral, tem um vasto conhecimento na educação por ser cedida pela Secretaria Municipal de Educação e hoje ser a diretora da Secretaria de Acessibilidade. Professora Ana, neuropsicopedagoga, já foi presidente da PADAF, vice-presidente da PADAF de Porto União, professora da APAI de União da Vitória, também tem um vasto conhecimento, e também é efetiva. E eu, hoje, licenciado de vereador, sou profissional de carreira da Prefeitura desde 2015. Então a nossa Secretaria também tomou esse cuidado. Mesmo que poderia ter, a gente não é contra os comissionados, tem muito comissionado profissional, super competente, que poderia somar muito também com a gente. Mas a gente tomou esse cuidado, até porque o prefeito mesmo colocou, que algumas pessoas não entenderam qual era a ideia da Secretaria de Acessibilidade, mas a Secretaria de Acessibilidade era de fato mesmo fazer o que está fazendo hoje. São 68 atendimentos por semana de pessoas com deficiência sendo atendidas com o transporte, sem as demandas que chegam diariamente. Se nós for pegar os 68 que são praticamente fixos e mais o que há de diário, média de 5, 6 pessoas por dia, a gente tem quase 100 atendimentos na semana. Ótimo. Isso é importantíssimo, ver toda essa evolução que surgiu dentro do que já existia, que é o Programa Paralímpico, que o próprio prefeito comentou aqui. Independente da legislação, o projeto vai continuar, o Programa Paralímpico vai continuar. E quanto mais a gente tiver pessoas capacitadas dentro das secretarias para desenvolver o trabalho, ainda melhor. Esse trabalho vai ser desenvolvido com mais excelência. Antes de a gente continuar falando sobre os programas que nós temos aqui, Bachir, eu gostaria de saber um pouco mais da sua história, da sua trajetória na política, até você chegar a ser prefeito da cidade hoje. Como é que surgiu? Resume um pouquinho da história para a gente. É verdade, Cristina. Até esses dias eu encontrei um amigo meu de bancos escolares, há muito tempo atrás. Ele estava em Curitiba, daí encontrei na rua, fui tomar um cafezinho com ele, E nunca na minha cabeça passou, de repente, eu entrar na política, Depois acabei entrando na política. Minha família, meu pai e minha mãe vieram lá do Líbano, Os meus 2 irmãos mais velhos, depois tiveram mais 4 aqui. Nós se criamos no ramo do comércio, eu cresci atrás do balcão de loja, Tudo que a gente tem hoje foi graças ao trabalho que foi feito. Perdi meu pai muito cedo, com 5 anos. Minha mãe, que está com 98 anos, fez aniversário comigo dia 15, Acabou criando os 6 filhos. Hoje eu perdi
minha irmã mais velha e a mais nova, mas a gente cresceu aqui em União da Vitória, e eu falo e sempre repito, tudo que a gente fizer é pouco por essa terra que nos recebeu. Essa semana, no início da Semana da Pátria, eu falei para os alunos da rede municipal de ensino, da rede estadual, do Serapião, do Anchieta, do Hilda Mello, isso daí, que a gente tem que ter amor por essa terra que a gente vive, e essa terra nos acolheu. Aqui a gente criou hoje, meus irmãos, com vários filhos, minha mãe já tem bisneto aqui, então aqui o seu Alibach, que é pai do Ussin, ele sempre falava, né, do Aref, do Fausto, sempre falava que aqui era a nossa terra prometida. E aqui é a nossa terra prometida. Aqui a gente encontrou tudo. Tem um menino de 11 anos aí, né, torcedor fanático do Fluminense, consegui tornar ele tricolor. Mas daí em 2001 recebi um convite, a gente cresceu junto com o Ussin, eles tinham uma loja do lado da nossa, recebi o convite para entrar na política. Fui chefe de gabinete do Ussin, e eu brinco, passei praticamente por todas as secretarias. Algum secretário saía, o Ussin me incumbia. Fui secretário de obras, fui secretário de esporte, secretário de administração, tanta secretaria quanto vai que a gente... Mas tudo isso foi me dando experiência, né? Daí fiquei 8 anos com o Ussin, fiquei mais um ano com o ex-prefeito Juco, e daí achei que tinha cumprido minha missão, que, né, a minha parte na política tinha acabado, né? E algum tempo atrás, aproximadamente 7 anos atrás, né, daí recebi o convite para ser vice do ex-prefeito Santin, né? Num primeiro momento eu declinei do convite, né, não queria, mas a gente acaba sendo levado pelas situações, né? A gente acabou participando da eleição, ganhamos a eleição, uma votação expressiva, né? Daí, depois dos 4 anos, pontuei também para o ex-prefeito Santin que se ele continuasse eu não seria mais vice, que já tinha cumprido. Eu acho que a gente tem uma missão, não precisa se eternizar na política. Falei que só continuaria na política se pudesse concorrer a prefeito, né? Porque tinha projetos como esse projeto do Paralímpico, como o projeto Pequenos Arteiros, que eu gostaria de implantar, não que não ia implantar com os prefeitos antes, mas cada um tem um direcionamento de política, e eu disse que só continuaria se fosse concorrer a prefeito. E a gente colocou nosso nome, graças a Deus a população nos brindou com uma bela votação, né? E a gente está aí hoje prefeito, mas não foi algo que eu pensava lá na minha adolescência de ser prefeito. Na verdade, Cristiano era um menino extremamente tímido. Hoje eu me vejo muitas vezes falando para centenas de pessoas e eu digo, puxa vida, né? A vida vai nos ensinando, vai nos colocando em algumas situações, e graças a Deus a gente tem feito o nosso melhor. A gente sabe que as demandas são muito grandes, mas a gente tem feito o nosso melhor, né? E eu acho que cada prefeito que passou, cada vereador, né, cada secretário que passou, cada um tenta deixar seu melhor, né? Cada situação é uma situação, muitas vezes. Hoje nós temos uma situação que é o nosso fundo de previdência, que demanda muito dinheiro. Essa semana eu fiz um vídeo, foram 50 milhões de reais que a gente já colocou, que a gente tem que cumprir com as pessoas que trabalharam a vida inteira, com os nossos aposentados. Mas se tivesse havido uma gestão comprometida, responsável no fundo, né, do que passou, hoje seriam recursos que poderiam ser investidos em acessibilidade, em pavimentação, em obras, mas a gente não está aqui para chorar, a gente está aqui para fazer as coisas acontecer, e a gente tem que trabalhar dessa maneira. Falo e sempre falo para meus secretários, a gente tem que sempre pensar mais do que qualquer obra, se colocar no lugar das pessoas que estão do outro lado, né? Nosso secretário de Educação tem que pensar que o aluno que está lá na escola, que está lá no CEMEI, é o nosso filho que está lá, e como que nós gostaríamos que tratasse nosso filho da melhor maneira. Os nossos profissionais da ciência social também, se colocar no lugar das pessoas, né? E o nosso foco sempre é esse, o cuidado com as pessoas. Então, minha vida política, né? Falo, o que você vai para a reeleição, você vai... Digo, não, tudo tem o seu momento certo. Porque se você focar muito em algumas situações, você acaba fazendo o que precisa ser feito. Então, na hora certa, a gente vai ver, vai pensar, né? Falei, eu tenho minha atividade fora da política, e a gente, no momento certo, vai ver. Mas nunca me imaginei prefeito.
mas é uma honra, é uma grande satisfação, é um orgulho enorme. Eu não tenho vaidade, mas é um orgulho enorme ser prefeito da cidade que acolheu meus pais. Maravilha, que trajetória muito bonita. Espero que Deus abençoe a saúde da sua mãe. Eu gostei muito quando você falou sobre... Você achou que já teria encerrado o seu papel na política e de repente surge essa oportunidade de ser prefeito. Às vezes quando a gente nem está esperando aquela chance aparecer, ela aparece, e a gente percebe durante a trajetória que a gente estava mais preparado para essa função do que nunca. Porque a responsabilidade de você gerir uma cidade, eu imagino que é gigantesca. Mas quando você tem um foco de trabalho, quando você pensa realmente nesse olhar humano, as coisas começam a acontecer e realmente a sua gestão, a gestão das pessoas que trabalham com você, tem um olhar diferenciado. Eu percebo isso e realmente é excepcional o trabalho que você vem fazendo, independente de se pensa em se reeleger ou não. A sua trajetória já deixa um legado muito, muito grande do trabalho que você já vem fazendo durante todos esses anos e vai fazendo agora nessa gestão. E é verdade, Cristian, às vezes a gente coloca a cabeça no travesseiro e a responsabilidade é monstruosa, né? Só nossa rede de ensino são 5.600 alunos da rede de ensino. E a possibilidade de erro é zero. Nós não podemos errar zero. Graças a Deus, na educação e em todos os setores, nós temos pessoas extremamente comprometidas. Mas o compromisso é muito grande. Mas graças a Deus, o prefeito não precisa saber tudo, né? Ele precisa ser cercado de pessoas que sabem, de pessoas comprometidas. E eu, graças a Deus, tenho a benção, como tenho o Godoy aqui, como tenho muitas pessoas, de pessoas que amam o que fazem. E eu sempre falo, Godoy, se a pessoa não está fazendo o que gosta, sai, desista, porque você vai estar amargurado. Você tem que fazer o que gosta. E isso que eu cobro da minha equipe. Isso aí. Voltando a falar um pouco das instituições, Bachir, hoje nós temos na nossa cidade a Associação Laços de Amor, o Autismo Sem Barreiras, o Programa Paralímpico, entre muitas outras, né? Como é que está sendo, como é que é o relacionamento da questão da gestão com essas instituições? Qual que é o trabalho, como é que é essa proximidade entre essas instituições que fazem o trabalho social, mas também voltado às questões das pessoas com deficiência, com a sua gestão? Na verdade, a gente não precisa jogar confete em ninguém, né? As pessoas sabem, mas a gente deve muito ao nosso secretário Godoy. O Godoy tem feito, pela história de vida dele e tudo, né? É uma conversa diferente. As pessoas se sentem acolhidas. Então eu acredito, que nem eu falei, todos que passaram fizeram um grande trabalho, mas a gente vê que nunca eles tiveram acolhimento como estão acontecendo agora no nosso governo. Graças a esse olhar, a criação da secretaria, a gente colocar uma pessoa que conhece, né, como que é a história, então o relacionamento, e a gente sente isso daí. A gente está na política há muito tempo. A gente sente quando a gente vai nessas instituições o carinho, o acolhimento que a gente tem lá, né? Ele se sente extremamente feliz, né? Por poder estar tendo vez e voz, né? Então, o relacionamento é muito bom. Todas as instituições, algumas que não tinham valor de repasse, através da Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde, hoje elas têm o repasse, não é muitas vezes o que elas necessitavam, o que elas mereciam, mas é o começo, né? E como é bacana, né, Godoy, Christian, a gente principalmente habilitou essas instituições e eles também correram atrás para poder estar recebendo esses recursos, e hoje muitas já recebem recursos a nível federal, né? Algumas que não recebem, daqui a algum tempo vão receber. Então, o nosso relacionamento é fantástico com todas as instituições. Nós temos que sempre enaltecer, a maioria das pessoas que estão nessas instituições fazem um trabalho voluntário. Então, a gente sempre tem que focar, mas é fantástico. Quando a gente vai na LAD, recebe aquele abraço, mostra que vale a pena a gente estar aqui à frente do Executivo. Queria saber também, agora do Godoy, né? Porque, como filho e também meu pai, eu acompanhei o início ali de toda a trajetória dele, não só na parte política, mas também na parte dos trabalhos sociais. E hoje o Programa Paralímpico já rendeu muitos frutos, já rendia muitos frutos quando era apenas o Programa Paralímpico, mas agora temos outras instituições que trabalham com as deficiências específicas. Como é que você vê esses frutos que foram colhidos no trabalho? Primeiro do Edinho lá atrás, quando ele iniciou, depois seu amigo de infância,
veio te pedir ajuda e você entrou junto com ele, acreditou no sonho dele junto, e hoje a gente tem toda essa transformação, esses verdadeiros braços aí do programa paralímpico que surgiram, que são essas outras instituições. Como é que você vê essa evolução? Então, Christian, prefeito, a gente vê como um presente de Deus, né? Com 8 anos de idade eu conheci o Edinho já tinha 16 anos, né? Ele é 8 anos mais velho do que eu, e a gente cresceu junto. Mais tarde quis Deus que eu e a minha esposa tivéssemos o Christian, nós já tínhamos a Ellen, que não tem deficiência. Aí o Christian em 2002 nasceu, daí um ano e pouco foi diagnosticado com paralisia cerebral. E mais tarde, em 2017, para ser mais exato, veio a Vivian, que é a nossa mais novinha lá, com síndrome de Down. Mas antes de tudo isso acontecer, lá em 2012, o Edinho já desenvolvia um trabalho excepcional na UNC, a quem a gente sempre enaltece, que foi ali que começou, né, o programa paralímpico na UNC de Porto União, chamava-se Projeto Superação, que era um projeto com o Edinho, com os acadêmicos de educação física da UNC, onde as aulas de estágio eram com o Edinho. O Edinho se formou na UNC, é formado em bacharel de licenciatura em educação física, e ele dava aula ali, mas era uma coisa interna, e o Christian acabou sendo um dos atletas dele. E eu, com a minha visão de coletividade, porque eu era líder comunitário em São Gabriel já há um bom tempo, falei, cara, quantos alunos você tem? Tem os 4 aqui da sala e daí os estagiários. Falei, Edinho, tem que tirar da sala dela, tem que levar para fora da sala dela. Falei assim e fui para casa. Passou uns dias, ele passou na empresa onde eu trabalhava e falou, cara, aquela ideia lá de tirar de dentro da sala, você me dá uma mão? Eu falei, cara, o que você precisa de mim? Eu preciso que seja minhas pernas e a minha voz para nós ir buscar apoio na Câmara de Vereadores da União. Naquele momento a gente foi, conversou com o vereador Rádio, com o Antônio Iguaçuano, apresentamos um modelo do projeto, levei os 2 vereadores na UNC, coloquei eles na cadeira de rodas, fiz eles jogarem bocha com o Edinho, com os meninos lá, eles acharam super importante. Entraram com o requerimento. Em 2013 o Edinho foi contratado para trabalhar na Secretaria Municipal de Esporte como o primeiro professor de educação física com paralisia cerebral no Brasil. Então nós já somos uma referência de 2013 e até teria que fazer alguma coisa, sabe, para divulgar. Naquela época não tínhamos essa experiência, não tinha muita questão de mídia, né? Mas assim, pela pessoa do Edinho, ser um pioneiro na cidade, né? Era um atleta quase que solo no nosso município a praticar o paradesporto, os outros alunos dele também eram poucos conhecidos, e através do programa paralímpico hoje tem uma visibilidade não só municipal, mas sim internacional. Já tiveram viagem para a Inglaterra, para a Dinamarca, né? Então tivemos o Adriano, que hoje mora lá próximo de Maringá, em Floresta, que foi para a Dinamarca em 2017, conseguiu 5 medalhas de prata. Então tudo isso acabou dando uma visibilidade. A ALAD, Autismo Sem Barreiras, essas pessoas que hoje estão à frente, a Lourdes, a Silvia, a Ciane, a Débora, que hoje não faz parte do autismo, mas foi uma das pioneiras, a própria Helenice, e hoje os que estão à frente, a Ciane, a Carla e demais pessoas dessa diretoria, sempre vieram buscar com nós informação de como que o Paralímpico se iniciou, como que elas poderiam se organizar. Apresentamos num café da tarde lá com o Autismo Sem Barreiras, foi a primeira reunião que eu fui com a Vivian, eu achei interessante, eu falei, quanto tempo vocês estão juntas? Nós estamos há 10 anos, eu falei, pô, mas eu não sabia, quem fica no anonimato, quem não é visto não é lembrado. Em maio, agora de 2019, nós temos a tarde cultural do programa paralímpico. Venham com a gente, venham fazer parte, vamos para a praça, vamos para a Praça Rosenberg mostrar que existe, era Laços de Amizade, depois virou a Associação Laços de Amordal. Elas aceitaram a ideia, nós fizemos através da própria administração, nos ajudou, fizemos um folder onde nós colocamos, né, as pessoas com síndrome de Down, o autismo e o programa paralímpico, já iniciou ali essa parceria. E daí elas foram se organizando, né, montando as diretorias, o autismo está indo para 4 anos, a ALAD para 3 anos, se não me falha a memória, e sempre a gente trabalhando em conjunto. Hoje a gente atende as pessoas com autismo na Secretaria de Estabilidade. A ALAD, eu tive a oportunidade, sendo vereador legislativo, de criar a Utilidade Pública Municipal. O Autismo Sem Barreiras já tem a estadual, né, que foi o que o prefeito colocou. Isso consegue com que elas tragam recursos. A gente conseguiu viabilizar através do deputado Ulsenbach um veículo para o Autismo Sem Barreiras. Então a gente está dando esse suporte, mas assim, em cima da pergunta que o Cris fez, eu fico muito feliz.
Eu fico muito feliz porque eu digo para algumas pessoas, igual o prefeito falou, eu fui empurrado para a política, porque lá atrás a gente recebia muitos não, tá? A gente recebia muitos não na área de saúde, na educação, na área... E você tendo pessoas que têm conhecimento de causa, pessoas que sentem na pele as dificuldades, essas pessoas, estando no meio público, elas começam a mostrar com sensibilidade humana o que é a realidade do próximo. A gente sabe que obras estruturantes de concreto, elas são importantes, mas você tem que viabilizar situações importantes para o ser humano. O ser humano estando bem, ele vai em busca de outras coisas. As obras estruturantes de concreto, elas são importantes, mas nós temos que colocar em primeiro lugar o ser humano. O ser humano tem que estar bem, o ser humano tem que estar preparado psicologicamente para entender, daí sim no momento político, que é onde nós vamos precisar deles, eles entenderem quem realmente tratou com responsabilidade e respeito ao ser humano e depositar a confiança que nós sejamos representantes deles. E eu vejo muito isso na administração do prefeito Bachir. Igual o prefeito falou, nós somos suscintos a críticas. Nós temos que ser criticados também, porque a crítica ela nos dá um dispositivo de buscar acertar aonde possivelmente está errado mesmo. Nós não somos 100% certos. A gente no meio público a gente vai errar. Mas essa sensibilidade humana que já vinha do prefeito Santinho com as pessoas com deficiência, o Bachir está dando sequência, né? E as instituições estão sendo acolhidas. A gente vai nas instituições e sabe que eles falam, se não é a gestão do prefeito Bachir, nós estávamos andando para trás e hoje nós estamos andando para frente. Então eu sinto, Christian, que a gente está no caminho certo, a gente não é eterno, mas a gente vai ter uma passagem aqui que vai ficar no legado. Só para finalizar, Secretaria de Acessibilidade para Desporto de Blumenau está com 7 meses, ela é mais recente do que a nossa. Isso quer dizer que o quê? Que mostra que há uma inspiração. Itajaí está montando uma Secretaria de Acessibilidade também. Isso mostra que é uma inspiração. Por que eu digo isso? Porque são pessoas que trabalham comigo no Paradesporto a nível nacional e me conhecem. E eu conheço elas e a gente troca ideia. É preciso ter pastas que trabalhem a política pública das pessoas com deficiência. Não que as outras não trabalhem, mas eles têm que ter para onde ir e saber que vão ter uma resposta positiva e ações assertivas. Perfeito. Prefeito, aproveitando a deixa, muito obrigado pela resposta, mas aproveitando o que foi deixado, novamente nós estamos caminhando para ser referência por causa da retomada da obra da sede paralímpica. Quais são as suas expectativas com a retomada dessa obra? O que a gente pode esperar agora? O programa paralímpico está dando um salto maior ainda do que já conseguiu nesses últimos anos dentro da sua gestão, e o que você espera agora dessa obra da sede paralímpica? Na verdade, vai ser um outro marco, mais um passo que a gente dá, e começando lá com o sonho de 2 amigos de infância, né? Quem diria que de repente criaria oportunidade de muitas pessoas ir para a Inglaterra, para a Dinamarca, né? Você tem que sonhar, você tem que correr atrás dos sonhos, né? E isso daí é um legado. A gente nada mais é do que um legado. Ninguém vai lembrar da gente pelo dinheiro que a gente tem, ninguém vai lembrar pela casa, pela roupa, pessoas vão lembrar pelo que você deixou, né? E que bacana deixar isso daí. A sede do Paralímpico é mais uma obra que com certeza vai ser mais um avanço, vai ser mais um salto que vai dar na questão do Paralímpico, e para todas as deficiências que tem, vai ter um ginásio de esportes totalmente revitalizado. As pessoas que tiverem a oportunidade conheçam o projeto. O Godoy já foi atrás, ele não sossega, já conseguiu um recurso para equipar com o deputado Ussi. Com o deputado Ussi já conseguimos um recurso, antes de terminar, a gente já conseguiu um recurso, e na verdade é um marco na nossa administração. Nós assumimos o governo e a gente tem que pensar em fazer obra nova, mas nós tínhamos 6 obras que se encontravam totalmente paradas, algumas já sendo depredadas, e agora essa última, a gente vai assinar semana que vem a ordem de serviço para a empresa da sede do Paralímpico. Nós vamos zerar. União da Vitória não vai ter nenhuma obra parada. Entregamos o CEMEI do Lagoa Dourada já, entregamos o Museu Anísio Domingos, esses 2 tinham mais de 10 anos. Vamos entregar também o CEMEI mais moderno do União da Vitória, o Lagoa Dourada já era moderno, o CEMEI do Bom Jesus, no começo do ano, 250 novas vagas. Onde estivemos lá no restaurante do Morro do Cristo também, que se encontrava parado, já está numa fase avançada. E agora, com a sede do Paralímpico, a Escola Rural São Domingos também, queremos já no começo do ano entregar, então não vai ter nenhuma obra parada.
Porque obra parada, na verdade, é dinheiro jogado fora, dinheiro do contribuinte jogado fora, e a gente priorizou não ter nenhuma obra parada. A sede do Paralímpico é um exemplo. Agora, se não me engano, se não me falha a memória, acho que são 180 dias que tem para a conclusão da obra. Então, ao final do nosso mandato, todas essas obras estarão finalizadas, não terá nenhuma obra que não foi executada em União da Vitória. Além das obras que nós vamos começar, como a nova escola em Udamela, a gente está trabalhando para poder estar fazendo, e muitas obras, a revitalização do Morro do Cristo, fomos atrás agora também a revitalização da Avenida Bento Munhoz, um parque linear em São Cristóvão, a gente está correndo atrás e vai, dentro do possível, tentar deixar o nosso melhor aqui. Que satisfação saber, é bom enfatizar a questão da entrega das obras, que todas as coisas já estão acontecendo, já tem muita gente trabalhando na frente disso para que as coisas aconteçam, e que novas obras ainda estão sendo feitas. Essa verdadeira prestação de contas a quem confiou no seu trabalho, confiou no voto, no seu potencial de trabalho para que a nossa cidade melhore cada vez mais. E para mim também é uma grande alegria que na pauta das pessoas com deficiência a gente sempre seja uma cidade de referência para outras cidades, sempre tenha realmente esse destaque importante na vida das pessoas com deficiência. Isso na parte estrutural, né, Bachir? Mas na questão, por exemplo, também que é muito importante e principal também, para já aproveitar a nossa conversa, a questão da saúde, né? Qual que é a relação dos trabalhos da saúde da nossa cidade para as pessoas com deficiência, atendimento preferencial e tudo mais? Como que funciona essa questão também é muito importante, que é a questão da saúde das pessoas com deficiência na nossa cidade. Então é importante, antes de falar, e é bacana, né, Rodolfo, você falar que outras cidades estão seguindo o exemplo. Eu falo, o governante não pode ter medo. Se na primeira crítica ele voltar atrás, ele não faz nada, né? E essa foi uma questão. Hoje a gente vê que a gente tomou a decisão certa, os outros municípios estão seguindo. Na questão da saúde, com o secretário Diego, a gente tem feito um trabalho, né? E a Secretaria de Acessibilidade tem nos auxiliado bastante, principalmente na questão de transporte, né? Para as crianças com autismo e as outras deficiências, que muitas vezes é necessário fazer um transporte diferenciado, é necessário dar um atendimento também diferenciado, né, para não esperar, né. A gente tem também conversado com o secretário Diego, a gente vai já tem uma ouvidoria, mas vai aperfeiçoar essa ouvidoria só para a questão da saúde. Quando não houver, o prefeito não pode estar em todos os lugares, né. A nossa estrutura de saúde é muito grande, são milhares de atendimentos que são feitos durante o mês. Claro, ninguém é perfeito, acontecem falhas, para que sejam pontuadas essas falhas. Também um compromisso nosso, falei que na campanha nós não prometemos, mas um compromisso nosso de campanha, nós estaremos nos próximos, provavelmente 60, no máximo 90 dias, colocando em prática, que é o pronto atendimento infantil, com um pediatra ao lado da UPA para fazer esse atendimento. A gente sabe as dificuldades. Hoje, se a pessoa precisar de um atendimento com um pediatra no particular, é 350, 400 reais. E esse é um compromisso nosso que nós vamos cumprir. O secretário Diego já está trabalhando nesse sentido, para que em um curto espaço de tempo a gente possa estar disponibilizando esse serviço. Então a gente avançou bastante, tem muito mais para avançar, tem os projetos que o Godoy pode falar depois aí, né, da questão do cordão, né, muitos projetos que tem que ser colocado em prática. Não adianta ter um projeto e ficar no papel, tem que colocar em prática. E nossa secretaria tem feito principalmente isso, conseguir operacionalizar esses projetos. Mas na questão da saúde, e é uma questão, que nem eu falei, às vezes são milhares de atendimentos que são feitos. Se um dá errado, né, é o que tem repercussão, né? Mas a gente também na saúde tem uma equipe extremamente comprometida, passou bravamente pela pandemia, mostrou o trabalho, o secretário Diego e toda a sua equipe tem feito um grande trabalho. Só para as pessoas terem uma noção, Christian, né, eu até brinquei quando o pessoal veio fazer o censo em União da Vitória. Brinquei com o coordenador do censo, digo, a nós em União da Vitória, nós temos 82 mil cartão SUS. A população deu 56 mil. Então, muitas pessoas da região acabam vindo para a União da Vitória por ter uma estrutura maior para poder fazer esse atendimento. E a saúde não pode ser negada. A saúde é um direito de todos os cidadãos, indiferente de onde eles moram. Mas a nossa rede de saúde é muito grande, muito grande.
Nós lançamos há alguns tempo atrás o projeto Conscientizar de Prevenção ao Câncer, porque o diagnóstico precoce ajuda bastante. Então são diversos projetos que estão sendo implantados, mas quase em primeira mão. Nos próximos meses nós estaremos já colocando em prática o pronto atendimento infantil. Legal. Uma novidade aí exclusiva do nosso programa. Muito obrigado, Bachir, também por esclarecer essa questão da saúde, que é bem importante. E aproveitando também a deixa, o Godoy pode falar um pouco sobre, mesmo sendo recente a Secretaria de Acessibilidade, quais são as coisas que já conseguiram ser feitas aí, efetivas nessa questão de uma maior qualidade de vida das pessoas com deficiência, de uma maior inserção delas dentro da sociedade nesse tempo, claro, trabalhando em conjunto com o Bachir, com a aval sempre do prefeito, de que a Secretaria de Acessibilidade já conseguiu fazer, mesmo sendo bem recente. Então, Cristiano, a gente tem que falar até na questão de saúde. Recentemente a gente teve uma reunião com o secretário Diego e o Michel, que é o diretor da UPA, né? A gente chega muita demanda da questão, até da questão da prioridade, né? Então a gente tem a prioridade e dá a prioridade. A gente sabe que ter a carteirinha de identificação do autista dá a prioridade, ter o cordão de girassol dá a prioridade, mas também a gente está tomando cuidado de orientar essas mães, esses pais, que a UPA é quase que um mini hospital. Chega ali, tem às vezes algum atendimento, né, que coloca em risco a vida de uma pessoa lá dentro. E às vezes aqui fora não sabe-se, né? E daí, lógico, o pai, dentro do direito dele, cobra lá a prioridade, às vezes demora um pouco o atendimento, né? E essas demandas acabam vindo para a gente. E nós, enquanto secretaria, tomamos o cuidado de entender, né, o porquê que às vezes acontecia. E tivemos uma reunião essa semana, que foi uma reunião super importante, do qual vai sair um projeto em parceria aí com a UPA, com a Secretaria de Acessibilidade e com a Secretaria de Saúde, do qual a gente vai fazer falas com os profissionais da UPA, com os profissionais das UBS, prefeito, né, com os pais e mães. A gente vai chamar as instituições para serem nossas parceiras, Autismo Sem Barreiras, a ALAD, a própria APADAF, chamar esses profissionais que fazem esses atendimentos, para que eles entendam, né, bem o correto da lei, o que é realmente a prioridade, né, que não é preferencial e sim prioridade, mas que o porquê que às vezes demora um pouco mais, que se tem um entendimento de que a gente está trabalhando para que sejam otimizados esses atendimentos e que não ocorra, né, essa distorção às vezes do que realmente é a prioridade, né, e que fique bem claro, a gente está colocando que a lei prevê a prioridade e a prioridade sempre vai ser buscada ser respeitada. Mas, um exemplo, ocorreu um acidente, alguém teve um AVC, chegou com uma parada cardiorrespiratória, todas as outras prioridades deixam de ser prioridades. A prioridade é aquela que coloca em risco a vida de um ser humano, né? Então a gente vai trabalhar e tudo aquilo que às vezes parecer que está errado, a gente também vai buscar, a Secretaria quase que se torna um órgão fiscalizador. Chegou a demanda, a gente vai entrar em contato com a UPA, vai entrar em contato com o próprio secretário Diego, que é muito aberto para nos atender, como ele coloca sempre alerta, e de fato o Diego é um cara muito aberto para o diálogo, a gente tem conversado muito, a nossa secretaria, muita demanda é da saúde mesmo, porque as pessoas com deficiências elas procuram muito o ambiente de saúde. O cordão de girassol, o projeto de lei municipal vai ser sancionado na semana que vem pelo prefeito Bachir. A gente também vai ter uma parceria com a Secretaria de Saúde, né? A SES, a Secretaria de Estado, vai disponibilizar os cordões para a Secretaria de Saúde e nós vamos confeccionar a carteirinha com o apoio da Secretaria de Comunicação também da Prefeitura. Iremos confeccionar a carteirinha das doenças raras. E daí vai ser lá com o mesmo trâmite que é do autismo. Nós também vamos confeccionar a carteirinha de identificação da síndrome de Down, que o prefeito também nos autorizou e se sensibilizou, viu que realmente é preciso, né? Porque isso dá uma segurança para os pais, né? No mercado, num banco, na própria UPA, né? De ter a prioridade do seu filho sendo atendida naquele momento, porque ele tem uma identificação. Eu digo assim, que na minha visão não precisaria, mas como nós vivemos as políticas públicas dessa forma, que ela tem que ter uma identificação, né? Para que a sociedade comece a entender a deficiência, então a gente vai fazer essas carteirinhas. A gente tem os atendimentos das especialidades que eu já comentei, que são 68 atendimentos por semana. A gente leva para a PADAF, o GV, a PMI, regional, Centro Equestre Boa e Rancho 2N. Veja a gama de atendimentos, são todos convênios da Prefeitura com a saúde,
que disponibiliza para aquelas famílias que, pelo parecer social, são encaixadas nessas vagas. São 42 vagas de ecoterapia pela saúde e pela PAI, e mais 42 atendimentos do Autismo Sem Barreiras na PADAF, né? Então, com o convênio que a Prefeitura faz lá, repasse de R$14 mil, se não me engano, para a PADAF, né, hoje. Daí tem os recursos para a comunidade surda também, tem mais um recurso ali também para atender essa gama de deficiência. E daí são esses atendimentos. A gente tem o projeto Calçada Ideal, que está para ser lançado recentemente, que é um projeto que partiu da Secretaria Iniciativa da Secretaria de Acessibilidade, e o prefeito, junto com o CDL e outras organizações, acharam super interessante. Nós estamos com ali na forma também, que logo a gente vai passar para o Executivo estudar e ver a possibilidade de viabilizar. Com a Secretaria Municipal de Esporte, a gente faz o trabalho de continuidade do Paralímpico, né? O Paralímpico está com a coordenadoria dentro da Secretaria de Acessibilidade, mas está atrelado à Secretaria de Esporte também, junto com o Cordovan Neto, a gente tem uma parceria Super 10. A gente conseguiu ali a gratuidade, porque antes a meia entrada era para o deficiente, né, e para o acompanhante. Hoje o deficiente nos jogos da ACAL, da Esfinge e do Iguaçu não paga. A gente conseguiu integral essa gratuidade e o acompanhante só paga meia. Parece uma coisa às vezes banal, teve alguns que comentaram, a Secretaria só conseguiu entrada de graça para o deficiente. Tá, mas é aquele deficiente que não tem nem para pagar a meia entrada. Né? Esse deficiente ele não vai pagar a meia, e aí do dinheiro que ele iria pagar a meia, o pai dele vai conseguir comprar um refrigerante e uma pipoca para ele prestigiar o Iguaçu e a Cal e a Esfinge. Tem pessoas que às vezes têm o pensamento distorcido, mas isso não vem ao caso. Aqui são as ações da Secretaria de Acessibilidade, tem muita coisa ali que vai acontecer. Como o prefeito falou, nós somos passageiros. Eu não tenho a intenção de ser um secretário perpetuado lá na Secretaria de Acessibilidade, mas sim plantar uma semente que fique um legado, que próximos secretários consigam dar continuidade no nosso trabalho. Perfeito. Prefeito, da minha parte, só agradecer a você, em seu nome também agradeço a todos os funcionários da Prefeitura, os funcionários também, todo mundo que trabalha com você há muito tempo já. Coração, agradecer também por a gente ter falado sobre essas pautas das pessoas com deficiência, falar sobre esse trabalho, que é muito importante, falar um pouco da sua trajetória. Acho que conseguimos elucidar bastante e eu fico muito feliz de receber você aqui no programa, sei da importância não só da sua presença aqui, mas também de tudo que foi falado, tudo que foi comentado e tudo que vem sendo feito para que o futuro da nossa cidade seja ainda mais acessível. Qual que é o recado que o senhor deixa para pessoas que estão nos ouvindo aqui agora, nossos internautas ali também, acompanhando por imagem nas redes sociais, e também para quem acompanha a rádio no site e também no rádio? Eu que agradeço a oportunidade. Nós falamos 1 hora, dá para falar mais 1 hora. Estava vendo aqui agora o relógio, quase 1 hora. São tantos assuntos, né? Parabenizar vocês novamente pelo programa, parabéns, que belíssimo programa. A você, o Edinho, que provavelmente está nos escutando, ontem teve lá, dei um abraço. O Godoy aqui, obrigado por aceitar esse desafio, é um desafio. Ele podia continuar na Câmara, mas aceitou esse desafio de pela primeira vez a gente está criando essa secretaria, que vai se perpetuar, mas começou de uma forma maravilhosa, está mostrando ao que venha, na verdade. E o recado que eu posso deixar para toda a população, para quem nos escuta, que nem eu falei na minha entrevista, nosso governo é um governo de cuidado com as pessoas, né? A gente tem feito o máximo possível de obras, de pavimentação, de investimentos. São mais de 30 milhões de reais investidos na educação. A nível de Brasil, a gente lançou um projeto que também ajuda as crianças com dificuldade, né, com necessidades especiais, que foi tablet para todo o ensino fundamental. São diversas ações que estão sendo tomadas, mas o nosso principal foco é esse, é o cuidado com as pessoas. Ser um governo de oportunidades. Quando eu falo do projeto Pequenos Arteiros, muitas vezes, quando falo dos outros projetos, é um governo de oportunidade. O governante, ele tem que criar oportunidades na geração de emprego e renda, na questão da acessibilidade, na questão da educação, na questão da cultura. Esse é o grande compromisso do gestor, é criar uma terra de oportunidades, e o nosso lema é esse daí, terra de caminhos. E é isso que a gente vai fazer, criar oportunidade, deixar o máximo do que a gente faz, e principalmente tudo que a gente faz, as pessoas podem ter certeza que a gente faz com amor. Muito, muito, muito obrigado. Convida nós daqui a algum tempo para a gente vir falar. Parabéns pelo programa.
a gente está sempre à disposição. Um ótimo final de semana para quem nos escuta. Que Deus continue nos iluminando. Abraço, Baixinho. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Agora a gente vai curtir uma música na nossa programação e volta já com a Estação Diversidade. Muito obrigado.